eu, professor Tony Manzi, professor de Biologia e Ciências da Natureza do Cursinho em Fio. Estou aqui com vocês a partir de agora para explicar, desenvolver essas aulas sobre ciências da natureza, beleza? Pra gente detonar juntos no Enem. Vamos lá, galera! Olá, galera! Belezinha? Estamos de volta a mais uma aula, Ciências da Natureza, competência 8. E agora nós vamos ver um assunto polêmicos, são assuntos polêmicos. Sim, porque cai bastante em prova, por incrível que pareça, está relacionado a material genético, assuntos que estão relacionados à bioética, coisa que a competência 8 acaba tratando. Bom, e vamos falar clonagem, transgênico, célula-tronco. Vamos entrar de vez nessa polêmica e descobrir justamente o que é cada um deles. Claro, vamos discutir benefícios e também vamos discutir aquilo que são os prejuízos, as desvantagens de cada um deles, beleza? Bom, primeiro vamos falar de clonagem. Foi o primeiro que surgiu, não é isso? O primeiro que na verdade você ouviu falar. Apesar de que o termo clone é um termo bem antigo, data de 1903, olha só isso. Na verdade, a gente só começou a ouvir clone mesmo, né, no nosso dia a dia, a partir do momento que surgiu esta ovelha com o nome de refrigerante, a Dolly, beleza? Porém, clonagem já vem acontecendo há muito tempo, quando não era, na verdade, relacionada a mamíferos. Porque, querendo ou não, a Dolly é marco da clonagem em mamíferos. Ela é o primeiro mamífero a ser clonado. A gente não pode esquecer que na década de 60, na década de 70, já acontecia clonagem com anfíbios e répteis, beleza? Então você percebe que, na verdade, a clonagem já acontece há muito tempo, beleza? Dolly foi somente a primeira mamífero, mas o Brasil não ficou atrás, né? A Dolly em 1997, alguns autores em 96. Nesse período de 96 a 97, o escocês William Hutt acabou justamente fazendo aí o primeiro clone de uma ovelha. Claro, não foi uma coisa muito fácil, diga-se de passagem, ele só precisou de 277 vezes, beleza? Nessa última vez, nessa 277 tentativa, não é isso? Ele precisou de nada mais, nada menos do que 88 embriões. Desses 88 embriões, apenas um gerou e aí deu a Dolly, beleza? Bom, mas é importante lembrar que a Dolly teve umas características interessantes, como por exemplo, ela teve um envelhecimento muito rápido, não é isso? A Dolly viveu aproximadamente 6 anos, beleza? Na data do seu praticamente 6º aniversário, um pouquinho depois, ela foi, na verdade, vamos dizer assim, daqui para melhor, beleza? Aí você fala assim, nossa, mas ela não viveu pouco? Levando em conta que as ovelhas elas vivem em torno de mais ou menos uns 12 anos, você vai falar assim, viveu metade. Sim, mas porém tem uma característica interessante a ser notada. A Dolly, ela já apresentava aí por volta do seu 4º, 5º ano de vida, ela já apresentava artrite, ela já apresentava problemas de articulações do seu quadril e das suas patas. E isso aí já era considerado uma doença de ovelhas que estão próximas aí do seu 12º, 12º ano de vida. Então você percebe que na verdade ela teve um envelhecimento muito rápido, muito precoce, beleza? Outra característica importante a ser lembrada, que o Brasil não ficou atrás não, hein? A Escócia, ela escolheu, acabou fazendo justamente da Dolly, mas a gente não pode esquecer da vaca Vitória, a bezerra Vitória, pela Embrapa, né? Aqui no Brasil, acabou sendo justamente o primeiro clone de mamífero brasileiro, beleza? A vaca Vitória, inclusive, ela depois aí, se não me engano, em 2006, ela teve um filhote, olha só, ela foi estimulada por inseminação artificial, teve aí, na verdade, um filho da clonagem, vamos dizer assim. E o Brasil, na verdade, diga-se de passagem, a Embrapa, em termos de clonagem em bezerros, ela é realmente muito pioneira, cada vez mais surgindo aí bezerros e clones aí relacionados à Embrapa. Esse ano mesmo, em abril de 2013, surgiu justamente uma outra clonagem que foi chamada de Brasília do Cerrado, beleza? Então, você percebe aí que realmente a clonagem em termos de mamíferos está muito bem encaminhada, por exemplo, em vacas aqui no Brasil, beleza? Mas como que foi realmente feito, como que aconteceu esta clonagem? Vamos explicando principalmente em cima da Dolly, não é isso? Eles pegaram e utilizaram
3 ovelhas, beleza? A primeira ovelha foi o seguinte, ela é a doadora do óvulo. Então você faz lá uma retirada de um óvulo dela, e aí uma característica interessante, você pega este óvulo, lembra que o óvulo ele é haploide, tem metade das informações, beleza? Só que você vai pegar o núcleo, esses cromossomos ali, e joga fora, beleza? Eu pego, joga fora. Aí você fica justamente com o que a gente chama de óvulo anucleado, beleza? Óvulo sem núcleo. Aí o que vai acontecer? Bom, ovelha 2. A ovelha 2, ela vai ser doadora de uma célula mamária da ovelha, beleza? E aí nesse caso, a gente vai fazer o inverso. Se aqui eu joguei fora o núcleo, aqui eu vou pegar o núcleo e o restante é que eu vou jogar fora, beleza? Então eu vou ficar com o núcleo da célula mamária, lembrando que é um núcleo diploide, beleza? E aí o que eu vou fazer? Para um processo de fusão, eu vou justamente colocar o núcleo dentro deste óvulo anucleado. Só que aí, pessoal, é importante a gente lembrar uma coisa, o óvulo, ele é haploide. Se eu joguei o material genético dele fora, ele não tem nada lá dentro. Aí eu coloco o núcleo de uma célula diploide. Portanto, se é diploide, não é mais óvulo. A partir desse momento, a partir do momento que o núcleo realmente foi fundido a este óvulo, na verdade não podemos mais chamar de óvulo, nós temos que chamar de zigoto, beleza? Então se formou, na verdade, aqui um zigoto. Esse zigoto, eu vou pegar ele, que é um futuro embrião, e vou justamente colocar dentro da barriga da terceira ovelha. Então, na verdade, a terceira ovelha ela é o quê? Ela é, na verdade, a barriga de aluguel, beleza? E aí, com isso, deste óvulo, surge a Dolly. Mas a grande pergunta inclusive que já apareceu muitas vezes no Enem, ou até mesmo em pré-vestibulares, lembra até de uma questão clara do Enem, que a única coisa que eles trocaram, até por motivos óbvios, não colocaram o Dolly e colocaram a vaca Vitória, não é isso? E eles perguntavam, este clone é clone de qual ovelha? Eu até lembro aí na época que eles colocaram lá, ovelha 1, ovelha 2, ovelha 3, ovelha 1 e 2, ovelha 1, 2, 3 e todo mundo vai de mãozinhas dadas, e aí? Como que vai ser? Pessoal, sempre o clone será de quem doou o material genético. Portanto, obrigatoriamente, a Dolly aqui nesse caso do nosso esquema, ela é idêntica, ela é o clone da ovelha 2, a ovelha que doou o material, beleza? Agora, Tony, você fala assim em clonagem. Clonagem é benéfica, é ruim, tem qual é a desvantagem? Bom, acho que a grande desvantagem mesmo é justamente a questão de ética, não é isso? O que a gente chama de bioética. É justamente o homem querer brincar de Deus, não é isso? Porque logo depois aí que em 97 falaram da clonagem da Dolly, de ovelhas, em 2001 um italiano acabou falando que tinha clonado um ser humano, inclusive era uma menina, ele deu o nome de Eva, mas aí o mundo todo caiu de pau em cima, então a gente não sabe nem se é verdade ou não. Dizem que Portugal também tentou fazer uma clonagem humana, então a gente não sabe bem ao certo. Por quê? A bioética, né, acabou indo para cima, as leis de biossegurança, impedindo justamente a clonagem humana. Não tem o porquê fazer um clone humano, não é isso? Mas os benefícios apontados pela clonagem são vários, não é isso? Você pode salvar animais de extinção, porque inclusive se conseguiu fazer a clonagem de um animal morto. O próprio Embrapa já fez isso. Em 2003 ela conseguiu fazer uma clonagem de um bezerro de um boi que estava morto. Então, conclusão, é uma forma até de você conseguir evitar extinções, evitar que algumas espécies entrem em extinções ou até mesmo tentar salvar aí alguma espécie que já está praticamente extinta. Então é uma forma, beleza? Claro, a gente tem que tentar evitar ao máximo a reprodutiva, tá? A clonagem reprodutiva é essa daqui, eu formei a Dolly, eu formei um ser vivo. Então ele tem que tentar evitar ela ao máximo, porque logo depois começaram a fazer clonagens de cachorro, começaram a fazer clonagem de gato, e aí começaram aquele negócio de, puta, será que é capaz de clonar lá o gatinho? Meu gatinho morreu, será que agora eu vou poder clonar o meu gato? Então o meu cachorro tá para morrer, será que eu não consigo fazer uma clonagem dele e assim eu tenho um clonezinho dele?
pessoal, é muito complicado esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa acaba sendo realmente, em termos de ética, biossegurança, tem que ser brecado mesmo, né? Agora, existem algumas vantagens. A vantagem é o que a gente chama de clonagem terapêutica. É quando, na verdade, você vai fazer o clone de órgãos. Então você vai clonar justamente, fazer clones de fígado, de córnea, beleza? De pâncreas, e aí de rim, e aí com isso você consegue acabar com o principal, né? As filas de transplante. Então, um grande sonho médico em termos de clonagem é a gente conseguir chegar nessa clonagem terapêutica, de conseguir fazer clones, somente clones de órgãos, e acabar com essas filas aí gigantescas de fila de espera para transplante. Então esse é o grande sonho da clonagem, e isso que até eu mesmo, na verdade, acabo torcendo. Não somente aí para transplante aí de adultos, a gente tem, não é muito divulgado, precisaria de uma divulgação um pouco maior, mas hoje em dia o grande problema está em crianças, transplante de órgãos para crianças. Eu não posso pegar um rim de um adulto e colocar numa criança. Então, é a necessidade também até de rins, órgãos, na verdade, infantis, tá? Para a gente salvar a vida de crianças também, beleza? Então, a clonagem, na verdade, o legal dela é a visualização em termos de clonagem terapêutica, beleza? Agora, outro assunto que gera muita polêmica é em relação aos transgênicos, não é isso? Transgênicos que às vezes pode aparecer assim, né? OGM. O que é OGM? Organismo geneticamente modificado. E o mais polêmico deles, eu acho que é o AGM, né? O pessoal fala muito do AGM, que é o alimento geneticamente modificado. Então esse é até mais, vamos dizer assim, polêmico, tá? Mas afinal de contas, o que é o transgênico, né? O transgênico, na verdade, é quando você pega o DNA de um ser vivo, um pedaço desse DNA, de um determinado ser vivo, vou pegar esse pedacinho e vou embutir no DNA de um outro ser vivo. Com isso, este outro ser vivo passa a adquirir características do DNA da doador. E aí pode produzir alguma coisa benéfica, vamos saber o que é. Os transgênicos também é bem antigos, por incrível que pareça, já se fazia transgênicos desde a década de 40, principalmente com plantas. Depois começou a se falar em animais. E um dos transgênicos muito importantes, que deu muito certo, e aí que na verdade os transgênicos alavancaram, foi por volta de 1970, quando se começou a fazer, na verdade, insulina humana, isso é, estimular bactérias a produzir insulina humana. Ué, eu não estou entendendo, por que insulina humana? Porque os diabéticos, até conseguir, na verdade, isso aqui foi uma descoberta no começo da década de 70, vamos dizer assim, até a década de 80, se utilizava, tá? Da década de 30 à década de 80, se utilizou muito insulina do porco. Então você extraía a insulina do pâncreas do porco e dava essa insulina suína, vamos dizer assim, para as pessoas diabéticas que precisavam tomar sua insulina diariamente, ou vamos dizer assim, os insulínicos dependentes, beleza? Só que acontecia de algumas pessoas serem alérgicas à insulina do porco. Então complicou de vez, né? Então uma solução adotada foi essa daqui, ó. Pegamos o DNA humano, se descobriu qual é o pedacinho do DNA, isso é, o gene que está relacionado à produção da insulina. Conseguimos extrair esse pedacinho e conseguimos colocar esse pedaço do DNA que fabrica a insulina humana na bactéria Escherichia coli, beleza? Bom, com isso criamos um organismo, a bactéria, que é geneticamente modificada, porque ela tem um pedaço do DNA humano. Bom, Tony, isso resulta em quê? Isso resulta que a Escherichia coli, ela passa, na verdade, a produzir insulina humana, beleza? Como o código é um código genético humano, ela produz insulina humana, beleza? Já pequenas alterações acontecem no código do porco lá, por exemplo, que eu dei o exemplo agora há pouco, que eu citei. Então, conclusão, aqui não, eu estou estimulando, então, com esse pedacinho de DNA humano, a Escherichia coli a produzir insulina humana. E acabou-se com isso os problemas de insulina. Então, não falta mais insulina, podemos dizer assim, seguramente, para nenhum diabético, e é uma insulina humana. Ah, mas foi produzida pela bactéria. Mas o DNA
da insulina é humano. Então, a bactéria Escherichia coli se transformou, nesse caso aqui em laboratórios, num organismo geneticamente modificado. Beleza? Bom, mas os problemas realmente relacionados a alimentos começou a surgir por volta da década de 90, tá? Onde começou, na verdade, a ter justamente a forcriação, principalmente lá na Inglaterra, onde foi tudo que começou, com batatas transgênicas. Então, eles fizeram batatas transgênicas e começaram a fazer produção de batata transgênica. Qual que é a vantagem do batata transgênica? Na época, a vantagem era só que você não precisava de agrotóxico. Você, que na verdade, o que você fez? Você colocou um pedaço de DNA de uma bactéria na batata e esta batata começou a produzir uma substância que mata os insetos quando o inseto vai comer ela, beleza? Mata os insetos. Então, conclusão, você não precisa mais jogar agrotóxico, não precisa jogar um monte de coisa para proteger a sua plantação, beleza? Bom, claro, imagina só, né? Você come um alimento com menos agrotóxico. Foi isso primeiro noticiado. Então, um alimento mais saudável, que começou a se dizer. Só que imagina só, agora eu sou um dono, ou não, até melhor, eu não. Você é um dono de uma empresa de agrotóxico, beleza? E eu sou o dono, na verdade, das sementes da batata transgênica. Você está feliz comigo? Claro que não, eu estou acabando com o seu negócio. Foi aí então que contrataram um pesquisador até de nome famoso na época, lá, Pluzat, se não me engano, Pluzat. E esse cara fez uma pesquisa com batatas transgênicas. Ele só alimentou ratos com batatas transgênicas. E os ratos aí tiveram problemas de leucemia, problema de fígado, problema de desnutrição, tiveram um monte de problemas, um monte de doenças. E esse cara pegou e divulgou na televisão. Aí você imagina, você está lá assistindo, né, de boa, TV, sua família, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, todo mundo ali reunido, família reunida num domingão, aparece ali, né, estilo Fantástico, aparece lá um negócio falando que batata transgênica é uma porcaria. Seu filho comendo uma batatinha, você já dá um tapa na mão dele, não é isso? Para tirar aquela batatinha e não deixar ele comer. Porém, o que aconteceu? Claro, foi um furdúncio, não é isso? Ninguém queria mais pegar, comer batata, comprar batata transgênica. Mas depois se descobriu que essa pesquisa foi maquiada, foi manipulada, foi enganadora. Ele aceitou, na verdade, aí propina, esse cientista, dessas empresas de agrotóxico. E mesmo comprovando que ele utilizava já, na verdade, ratos doentes, olha que pilantra, mesmo assim colocou um ponto de interrogação na cabeça de toda a população. Afinal de contas, será que transgênico faz ou não faz mal? Será que aquela comida é transgênica ou não é? Então começou com isso e se estabeleceu algumas regras para transgênicos, né? Uma delas é que o alimento transgênico ele tem que vir simbolizado. Então geralmente o símbolo é um triângulo, não é isso? E no meio dele tem a letra T. Então isso é simbolizado justamente que é um alimento transgênico, beleza? Então se você pegar muitos alimentos aí, você pega, por exemplo, lá a batata Pringles, Ruffles, não é isso? A batata da Onda, pega aí Cheetos, todos esses negócios aí, ó. Pode ver lá, tem que ter esse símbolo aqui, ó, porque são alimento transgênico, beleza? Vocês estão felizes, né? Estão felizes em saber, Você pega lá o Cup Noodles, não é isso? Desgraçado é transgênico. Pega lá, por exemplo, o miojo, transgênico. A maioria dos alimentos que você come, diga-se de passagem, é transgênico. Olha que gostoso. Aí você fala assim, mas Tony, e aí, isso é problema? Bom, aí que tá. A gente não sabe até que ponto é problema. Esse é o grande X. Principalmente quando os alimentos são relacionados à soja. A soja é o que na verdade gera de mais polêmica. Você fala, mas por que, Tony? Porque, vamos dizer assim, a criadora da soja transgênica é aquela famosa empresa chamada Monsanto. Beleza? E ela não permite que outras empresas, outras instituições venham fazer pesquisas com a semente dela. É só ela, pô. Ela é dona da patente, beleza? Claro que o pessoal aí, você começa a ver um monte de empresas ecologicamente corretas, tipo Greenpeace, não é isso? E eles começam a fazer um monte de propagandas contra a Monsanto, beleza?
mostrando, então eles começam a fazer pesquisas, mostrar pesquisas que eles fizeram com as sementes, falando que dá doenças, que etc e tal, e papapá. Aí a Monsanto vai lá e joga mais pesquisa, falando que é tudo mentira, que é tudo benéfico, é tudo lindo. Na verdade, não dá para acreditar nem num e nem no outro. O correto mesmo era você pegar uma empresa, uma instituição que não tem nada a ver nem com o Greenpeace, nem com a Monsanto, e fazer as pesquisas e descobrir se há problemas ou não, beleza? Hoje a gente já sabe, por exemplo, o Brasil e tem o famoso milho BT. O milho BT é um milho transgênico brasileiro, beleza? Hoje a gente já sabe, porque empresas fizeram testes, não dá problema, beleza? Não dá problema para o ser humano. Então, conclusão, já é, na verdade, totalmente fiscalizado. Por isso que se pede que os alimentos no Brasil tenha esse símbolo. Então você pode encontrar, porque geralmente é no milho. Então você pode ver ração de animais, tá lá esse símbolo aqui, ó, aparece bem grandão na embalagem. Então muitos alimentos relacionados a milho no Brasil tem esse bem justamente simbolizado. Então você pega os salgadinhos, né, os fandangos aí, esses cheetos, são todos feitos à base de farelo de milho. Então vai aparecer essa simbologia aqui, beleza? Bom, quais são os benefícios que os transgênicos poderiam trazer? Os benefícios, primeiro que você pode aumentar a durabilidade dele, você pode aumentar a coloração dele e você pode aumentar a nutrição dele. Você pode embutir vitaminas novas, então conclusão, o suporte nutricional pode ser maior. Porém, quais podem ser, Tony, as desvantagens dos transgênicos? Então, o fato de você estar colocando justamente um ser que ele na verdade, ele mata, por exemplo, né, você não precisa mais de agrotóxico. Então, uma lavoura, quando vai ser atacada por um gafanhoto, a espécie de gafanhoto vai morrer. Mas, poxa, e se acontecer? Porque a gente já viu isso, pessoal, chama-se seleção natural. De repente surge um gafanhoto que é resistente àquele transgênico. Então, conclusão, você pode estar favorecendo o surgimento de superpragas. Há a preocupação também de quanto que o transgênico vai desgastar o solo. Então, você percebe, existem benefícios, mas tem os prejuízos. E o principal é a falta de pesquisa com alguns transgênicos, como a soja, para a gente descobrir se realmente é ou não um problema em termos de alimentação, se traz problemas no futuro para os seres humanos ou não. Então precisa ser pesquisado. Essa é a realidade. Precisa de cada vez mais pesquisas para a gente ter a segurança, beleza? Mas isso é o transgênico. Maravilha? Então vamos agora aqui, ó, vamos para a próxima lousa, que eu vou falar agora o último assunto polêmico dessa aula. Células tronco. Vamos comigo? Então vamos lá? Tá, então pessoal, células tronco. Quando nós falamos de células tronco, é outro assunto muito polêmico, né? É porque nós vamos falar de células tronco adultas, embrionárias, e nas embrionárias é que acaba dando justamente toda aquela polêmica, e nós vamos tentar entender o porquê. Quando nós falamos de célula tronco, por que célula tronco? Acho que pelo nome a gente dá para entender. Imagina que essa célula, ela é justamente o tronco, porque ela ainda não sofreu diferenciação, e ao sofrer diferenciação, ela começa a formar diversos tipos de célula. Então, célula muscular, célula nervosa, célula cardíaca, célula da sua pele, célula da cartilagem, por aí vai. Então, conclusão, ela é o início de tudo, beleza? Por isso que ela pode formar diversos tipos de células. Bom, para tentar fugir um pouco da polêmica, o pessoal sempre fala em célula tronco adulta e que tem as vantagens e desvantagens dela, beleza? A grande vantagem da célula tronco adulta é que você pode encontrar célula tronco adulta em vários lugares. A gente pode encontrar dentro da nossa medula óssea, nós podemos encontrar no fígado, podemos encontrar nos olhos, podemos encontrar no sangue, em vários locais. O problema é a quantidade dessas células, beleza? Também podemos encontrar célula tronco adulta onde? Cordão umbilical, já é considerado também célula tronco adulta, beleza? Só que quando você fala em célula tronco adulta, a grande característica dela é essa, ó, não corre risco de rejeição, beleza? Então pouquíssimos casos aí de rejeição, é praticamente zero. Por quê? Porque olha só, eu vou tirar uma célula tronco da minha medula óssea e vou colocar no meu coração. Então conclusão, o DNA da célula é o mesmo, é o meu DNA. Então conclusão, eu não vou ter rejeição por ser justamente o mesmo material genético. Então essa é a vantagem de você pegar a sua célula tronco e utilizar em você mesmo. Com isso você não tem risco de rejeição. Qual é o problema, Tony? Qual a desvantagem?
A desvantagem é que forma poucos tecidos, forma em torno de 20 tecidos. Os tecidos cardíacos a gente já percebeu que são legais, forma bem, beleza? Já outros, o resultado não é tão legal. Então por isso que a gente fala, forma poucos tecidos, em torno de mais ou menos 20 tecidos. Nossa, Tony, você acha 20 tecidos pouco? Ó galera, é pouco sim, porque nós temos em torno de mais ou menos 216 tecidos diferentes do organismo. Então 20 acaba sendo um número muito baixo, muito aquém, beleza? Bom, e a célula tronco embrionária, Tony? Alto risco de rejeição, porque infelizmente não é o nosso DNA, beleza? Em contrapartida, aí vai formar todos os 216 tecidos. Forma qualquer um, é uma pancada, então tem essa certa vantagem, beleza? Mas muita gente acha assim, puxa, para mim conseguir célula tronco embrionária, eu vou ter que fazer aborto, é isso? Vou ter que pegar um monte de mulher e abortar essa mulherada toda? É isso, Tony? Não tem, não vai chegar a esse cúmulo. Por isso que falta, na verdade, informações. O que a gente percebe muito é que as pessoas não informam direito, né? Você pega jornais, pega revistas, né? Televisão principalmente, né? Eles não passam a notícia como ela é. Dá a impressão que você tem que pegar um monte de mulheres abortando para você conseguir célula tronco. E não é uma realidade, tá? Bom, mas vamos mostrar realmente o que é. Para isso, você precisa ter um pequeno conhecimento de embriologia, que é muito simples, diga-se de passagem. Eu vou explicar para vocês aqui, ó, nessa imagem. Então tudo começa com o seu espermatozoide, não é isso? Você garotão, espermatozoide está lá, seus 23 cromossomos dentro dele. A mulher aí vai favorecer com seus 23 dentro do seu óvulo, não é isso? O encontro mágico, não é isso? Do espermatozoide e do óvulo nós chamamos de fecundação. Então, a partir do momento que tem a fecundação, a união dos gametas, na verdade, nós temos a união dos núcleos, beleza? E a gente forma esse núcleo bonitão, que já é um núcleo diploide, porque vai ter o haploide do espermatozoide mais o haploide do óvulo. Então, o nome dessa estrutura é zigoto e é diploide. Se é uma célula humana, estamos falando justamente de 46 cromossomos, beleza? Aí o que vai acontecer? Mitoses, diversas divisões celulares. De uma vai passar para duas, de duas vai passar para 4. Ué, Tony, mas pera lá, não estou vendo 4 ali, estou vendo 3. Não, a quarta célula está lá atrás, pessoal, está lá atrás, porque essa aqui é uma visão, na verdade, bidimensional, não é isso? Então, tridimensional tem que estar lá atrás. Então, na verdade, se eu pegasse essa célula e mostrasse a parte de cima dela, você enxergaria assim, ó. Nós estamos enxergando essas 3 células, a de trás ali a gente não está enxergando ela, não são 4. E aí sim vai, de 2 para 4, 4 para 8, 8, 16, 16, 32, não é isso? 64, 64, 128, 128 já chegou aqui, nós chamamos de mórula, beleza? Então perceba também, pessoal, que eu estou mantendo a mesma forma, né? Não está crescendo, não está modificando, não está ganhando volume, tá? Porque nós estamos na primeira fase da embriologia, que nós chamamos de segmentação, beleza? Então ela está, na verdade, ainda a característica dessa segmentação é justamente essa. Tem multiplicação celular, mas não tem alteração da forma e do volume da célula inicial, que é justamente o zigoto. Então você percebe que o tamanho vai se mantendo. Aqui eu vou chegar a ter 128 células e praticamente o quê? Naquele mesmo espaço, beleza? Se eu cortar a mórula no meio, eu abrir a mórula para vocês e mostrar o que tem dentro, a imagem é a mesma, beleza? Ela é compacta, então ela é totalmente maciça, beleza? Uma maçaroca de célula. Por isso que os autores falam que ela parece com uma pequena amora, por isso mórula, beleza? Só que essa mórula vai sofrer mais um processo de multiplicação, e forma a blástula, que já vai ter 256 células, não é isso? Bom, a blástula tem o mesmo que você olhando assim por fora, puxa, Tony, é igual. O segredo está por dentro. Se eu pegar a blástula e cortar ela no meio, então imagine como se fosse uma laranja. Estou cortando uma laranja e vou mostrar o que tem no meio. E vou mostrar a parte de dentro para vocês. A imagem que nós temos é essa daqui, ó. Uma blástula, então um corte transversal. Beleza? Então você percebe que ela é oca aqui, ela tem um espaço. Nesse espaço aqui, inclusive, é importante a gente lembrar, o nome dessa parte é blastocele, e nós temos água com sais minerais aqui, beleza? E aqui eu já vou ter aglomerado de células, né? Inclusive, esse aglomerado
é que é o importante. Este aglomerado aqui é que realmente é usado como célula-tronco. Hoje em dia, o pessoal está usando esse aglomerado de células e também já está começando a usar a mórula. Então, vamos dizer assim, blástula e mórula são realmente as utilizadas como célula-tronco. Ou mais preferencialmente, essa daqui da blástula, tá? Essa massa interna de células, como é chamada de inner cell mass, beleza? A inner cell mass é mais utilizada, beleza? Do que, na verdade, a mórula. Mas alguns autores já estão começando a utilização de mórula para aumentar o número de células-tronco aí para utilização. Porque isso aqui é pouco, né? Você viu que eu falei em torno do quê? De 200, 250 células. É muito pouca a quantidade, eu preciso de muita, beleza? Essa é a realidade. Aí a grande pergunta, poxa, a partir do momento que o espermatozoide e óvulo se encontram, que formou o zigoto, então daqui para frente começa a embriologia. Quanto tempo de gestação para chegar até aqui, até a blástula, pessoal? Muita gente fala assim, um mês e meio. Não, galera, aqui 7 dias, beleza? Em torno de mais ou menos 7 dias, uma semana. Então é inviável você conseguir fazer um aborto numa mulher com 7 dias. Imagina só, se eu teria que, só para exemplificar, eu teria que sair com uma mulher hoje, para que daqui a mais ou menos 5 dias, tá? Ou sair hoje, engravidar essa mulher hoje, e aí daqui a 5 dias eu já fazer todo o preparo para que no 6º dia ela faça uma cirurgia para ter retirado. Gente, não tem como. Como que a pessoa vai descobrir que engravidou hoje? Não tem como. É impossível. A mulher geralmente vai descobrir que está grávida com um mês e meio, não é isso? Às vezes quase 2. Conclusão, já é tarde, já não é mais célula-tronco, porque aqui vai se diferenciar. Não pode ter diferenciação celular, então não tem condições de fazer um aborto. Então isso aqui tem que ser feito como? Em laboratório. Beleza? Então quando você fala em lei de biossegurança, o que na verdade a lei de biossegurança, ela na verdade, o que ela permitiu em termos de estudo para a gente realizar aí em relação à célula-tronco? O que foi permitido é o seguinte, a gente pegar aqueles espermatozoides que foram doados, óvulos que foram doados, né? O banco de esperma, banco de óvulos, pegar esses gametas que já estão congelados há mais de 5 anos, porque depois de 5 anos já se provou que não se consegue, na verdade, fazer a inseminação. Eles não são gametas seguros para fazer esse tipo de coisa. Então, conclusão, eles já são considerados, entre aspas, como se fosse um lixo genético. Então, utilizar justamente esses gametas, né, espermatozoides e óvulos, que estão congelados há mais de 5 anos, e permitir justamente ligar para as pessoas, pedindo permissão, assinar, tudo mais, tudo bonitinho, e permitir fazer com que chegue até aqui. Até com muito sacrifício se chega aqui e a gente consegue então essas células-tronco embrionárias, beleza? Porque não tem como não dizer, os resultados com célula-tronco embrionário, pelo menos o esperado, são as coisas mais fantásticas. Nós temos muita coisa em relação à célula-tronco, em termos de pesquisa. Inclusive, diga-se de passagem, o Brasil é um país pioneiro quando você fala em célula-tronco, principalmente adulta, beleza? Como assim pioneiro, Tony? Principalmente em casos cardíacos, tá? Mas como que se faz? Então, foram pegos aí, só para vocês terem uma ideia, são mais de 2.000 cirurgias em corações, beleza? Aqui no Brasil, com implantação de célula-tronco. Então, quando você fala que um coração, quando você fala assim, a pessoa sofreu um infarto, o coração infartou, o que significa isso? Né? Qual é o significado disso? Então, você imagina ali que eu tenho a musculatura cardíaca ali, né? Da parede do ventrículo, e essa musculatura, ela recebe sangue. Por algum motivo, deixou de receber sangue suficiente, um entupimento num vaso, por exemplo, e vamos supor que esta área aqui morreu, beleza? Morreu, já era. Então toda essa parte aqui já era, beleza? É o famoso infarto, beleza? E aí a pessoa sente aquela dor como se fosse uma facada e tudo mais nessa região, porque as células cardíacas ali, tchau, morreram, beleza?
Quanto maior for a área do coração que for cometido, com certeza maior será o risco da pessoa ter realmente um infarto fulminante, né? O coração para de funcionar, beleza? Bom, vamos supor que não chegou nesse caso, mas é preocupante a situação. Então, o que pode ser feito? O que já foi feito, beleza? A gente abre esse coração, vem aqui, imagina como se fosse, eu até gosto de dar essa ideia. Imagina que você pegou lá uma maçã com um pedaço lá que está podre. Aí o que você faz? Você pega a faca, dá aquela cavocada e tira aquela parte podre, não é isso? Você vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai vir aqui, ó, e tira toda essa parte aqui que morreu. Então fica esse buraco aqui. Bom, e aí o que você vai fazer? Quando você tem um buraco, né, por exemplo, quando você tem um buraco na parede, você passa o que, né? Você passa a massa corrida. Exatamente, eu vou passar a massa corrida aqui. Só que a massa corrida, ela vai ser justamente essas células tronco. Então nesse espaço aqui, eu vou colocar a célula tronco para fechar esse buraco. Beleza? Surpreendentemente, o que vai acontecer? 24 horas depois, você já começa a perceber que começa a surgir células cardíacas aqui. Deixa de ser célula tronco para ser célula cardíaca. Isso vai indo, 48 horas, praticamente aí, uns 5, 6 dias, você já não enxerga mais as células tronco, você passa a ter células cardíacas. Você fala, nossa, Tony, como isso? A célula cardíaca, na verdade, em contato com a célula tronco, então você imagina, eu peguei a célula tronco aqui, essa aqui é a célula tronco, e coloquei encostado na cardíaca. Então, pouco a pouco, ela vai virando, pelo contato, célula cardíaca, beleza? Então, por contato, isso acaba acontecendo. Como eu disse para vocês, já são mais de 2.000 cirurgias, quase 2.500 cirurgias no Brasil relacionados a isso, beleza? O resultado é fantástico. Tony, dá para fazer em outros locais? Olha, já foram feitos aí alguns casos, se não me engano foram uns 4 ou 5 casos que fizeram no pâncreas de pessoas que são diabéticas tipo 1, que é aquela pessoa que não produz insulina, são insulínicos dependentes, beleza? Já foi feito aí implantação de célula-tronco no pâncreas e todas essas pessoas, elas deixaram, essas 5, 6 pessoas que fizeram, deixaram de ser diabética tipo 1. Tá? O pâncreas voltou a produzir insulina, mas não em quantidade suficiente, beleza? Bom, acredita-se que se fosse célula-tronco embrionária, isso não aconteceria, os resultados, o pâncreas voltaria ao normal, a pessoa deixaria de ser diabética, beleza? Foi feito também com 4 rapazes que tiveram paralisia, lesão, na verdade, na coluna, na medula espinal, e com isso ficaram paralíticos praticamente aqui da cintura para baixo, beleza? Testes foram feitos, claro, antes para verificar o quanto, praticamente eles todos na mesma altura, mesmo com lesões parecidas, não sente nada e não mexe nada da cintura para baixo, ausência total de movimentos e de sensações de si. Portanto, os órgãos dos sentidos nessa região, nada. Fizeram implantação, portanto, de célula-tronco embrionária na medula, onde foi justamente na medula espinal, onde ocorreu aquela lesão, beleza? E, surpreendentemente, no caso, o resultado não foi tão satisfatório, foi até uma surpresa, esperávamos que eles iam ganhar alguma coisa, mas todos eles praticamente não voltou nada de movimento, tá? Foram, se não me engano, aí uns 5, 6 pacientes. Somente um deles voltou à movimentação do pé. Ele começou a fazer movimentos com o pé, mas os outros nada, movimentação zero. Que era o que na verdade eles mais queriam, era a movimentação, tá? Os cientistas e os próprios pacientes. Porém, uma surpresa, sensibilidade voltou tudo ao normal, beleza? Sente cosquinha, se agulha a perna, sente dor. Então a parte sensitiva voltou toda, mas a parte motora, infelizmente, não voltou. Acredita-se que se fosse célula-tronco embrionária, as duas tinham voltado, eles sairiam, na verdade, do hospital andando, beleza?
E o último caso aí, para a gente finalizar, só para vocês terem uma ideia, né, no mundo da pesquisa em relação à célula-tronco, o último caso foi relacionado já a uma senhora que deu entrada num PS com um quadro de derrame cerebral, né, o AVE, como é chamado hoje em dia, acidente vascular encefálico. Principalmente o encéfalo é composto por 6 estruturas, a principal delas e maior é o cérebro, por isso que o pessoal até populariza e chama de derrame cerebral ou acidente vascular cerebral, AVC, mas hoje em dia o correto é AVE, beleza? Acidente vascular encefálico. E essa senhora teve um AVE, derrame cerebral, tá bom? E pelo que estava vendo ali, pela tomografia e ressonância, essa senhora provavelmente passaria os últimos dias acamada, não andaria, não ia mais falar, já não estava mais falando, conclusão, ia viver parte da vida aí, que restava de sua vida, infelizmente, acamada, presa a uma cama, com pessoas cuidando dela. E os médicos então ofereceram para os familiares dela, quem sabe aí algo que poderia ajudar, implantação de célula-tronco aí no cérebro. E no desespero eles acabaram topando, assinaram lá os acordos, os termos e implantaram lá as células-troncos no cérebro dessa senhora. E a surpresa maior foi que depois de uma semana desta cirurgia, essa senhora ela saiu de andador, é verdade, ele não estava conseguindo andar 100%, mas de andador, dando tchauzinho para a câmera e beijinho e falando que estava muito feliz pelo que fizeram com ela, falando. Então, conclusão, resultados maravilhosos. Acredita-se que se fosse célula-tronco embrionária, ela estaria andando normalmente, até cambalhota ela daria na frente da câmera da TV, beleza? Então, por isso que o pessoal chama a célula-tronco embrionária de células da esperança. Tá? Então você vê lá a Herbert Viana, né? Você vê lá aquele baterista que se acidentou do Rapa e muitas outras pessoas falando justamente de célula-tronco. Justamente por isso, ela pode ser a solução para esses problemas aí de lesões medulares, traumatismo craniano. Já tem pesquisa sendo feita com Alzheimer, síndrome de mal de Parkinson. Então, conclusão, muita coisa deixaria de ser um problema mediante justamente as células-troncos, beleza? Ainda mais com essa lei de biossegurança que já assinou, aceitou isso daqui, pode ser uma medida. Estamos, na verdade, aí em processo, vamos dizer assim, os cientistas de tentar ter um grande suporte de célula-tronco para conseguir fazer essas pesquisas. Então a coisa está muito bem encaminhada, beleza? A coisa está andando aí em uma velocidade bem alta para essas pesquisas. E vamos ver se isso se torna esperança mesmo. A notícia em termos, né, de bioética é justamente essa, é uma discussão em relação a que momento que a gente considera a vida, né? E é um assunto muito polêmico, né? Alguns acham que é vida já aqui. Outros só falam que é vida humana quando tem batimento cardíaco. Isso vai se dar lá para 1 mês e meio, quase para 2. Outros só falam que é vida humana quando tem impulso elétrico no cérebro. Isso vai se dar por volta de 5 meses de gestação. É difícil, a gente não quer, na verdade, nunca falar a que momento é vida, porque você pode estar liberando aborto, você pode estar liberando eutanásia, está liberando um monte de coisa. Você fala assim, puxa, Tony, mas é tão complicado assim? É, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a partir de que momento que é considerado morte? Aqui no Brasil é considerado morte quando 3 médicos fazem dias diferentes, exames na cabeça da pessoa, beleza? Que a gente chama de eletrocefalograma, e percebe-se que esse cérebro está morto, beleza? Os 3 médicos têm que dar o mesmo resultado. E eles não se conhecem, vão lá em dias diferentes, fazem o exame, aí sim a pessoa é considerada morta, beleza? O cérebro morreu realmente, desta forma, beleza? Só que aí o pessoal até fala, pode desligar a máquina, não, aí vai depender dos familiares. Então olha só, é considerado morte quando não tem impulso. Então por isso que alguns até falam, não, então tem que ser considerado vida quando tem impulso. Então por isso que é um assunto muito complicado, de muito se botar em ovos, e eu acho que a solução encontrada aí, a utilização justamente de gametas e óvulos que não tem mais capacidade de gerar uma vida, uma criança, aí sim eu acho que é válido, já que isso aqui é pro lixo. Então vira célula-tronco e vamos melhorar o mundo, beleza? Tranquilo? Então essa é a grande polêmica em relação a clonagem, transgênicos e célula-tronco, beleza? Eu paro por aqui e vamos então para a próxima aula. Até daqui a pouco, pessoal. Valeu, galera! Terminamos! É isso aí, acabou Ciências da Natureza.
detonamos junto aí essas várias competências, várias aulas que é para você detonar na prova. Vou estar torcendo por você. Vai fundo, galera. Tamo juntos.